Por que muitas vezes parece que Deus está em silêncio? Por que muitas vezes parece que Deus não nos responde? Por que muitas vezes eu não ouço a voz de Deus? Por que muitas vezes eu só quero questionar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida? Será que Deus realmente não está te ouvindo? Olá, eu sou o Wellington Dias e você é muito bem-vindo ao canal Dias de Fé. Fique à vontade, a casa é sua e saiba, hoje ainda eu quero orar por você e pela sua família. Em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar sobre o poder da oração? Você já parou para pensar o que acontece quando você está orando? E muitas vezes parece que você não recebe aquilo que você quer, mas saiba de uma coisa, Deus está te ouvindo em todo tempo. E como eu falo isso com toda a convicção que eu tenho, com toda a crença que eu tenho. Eu estava meditando no livro de Daniel. Daniel, um jovem que orava 3 vezes ao dia, tipo de manhã, de tarde e à noite. Ele era perseverante, ele era constante na sua firmeza para com Deus. Ele tinha o hábito de orar, ele tinha o hábito de buscar, ele tinha o hábito de clamar a Deus em todo momento da sua vida. E aí eu te pergunto, quantas vezes você temos buscado a Deus, temos orado a Deus? Uma vez? Quantos minutos você passa buscando a Deus? 1 minuto? 2? 5? 10? Ou fica difícil de conversar com Deus? Porque orar é falar com Deus. Orar é buscar a Deus. Orar é mover os céus e chamar a atenção de Deus para conosco. Porque Daniel fez um propósito com Deus. Ele orou por uma certa bênção. No primeiro dia ele tinha recebido aquilo que ele tanto queria, mas a bênção só chegou no 21º dia. Mas por que isso aconteceu com Daniel, se ele era tão fervoroso na oração? Porque houve batalha no céu, porque o inimigo das nossas almas não queria que Daniel recebesse aquilo que ele tanto buscava. E o anjo de Deus falou com Daniel que só conseguiu vir naquele dia, no 21º dia. E eu te pergunto, Daniel tinha recebido a bênção, mas ele parou de orar? A resposta é não. Por quê? Ele queria perseverar até o fim, porque ele sabia que se ele perseverasse até o fim, ele ia receber aquilo que ele tanto queria. E Daniel tinha esse hábito de buscar, de perseverar. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com aquilo que eu falei no começo sobre o silêncio de Deus? É que muitas vezes não é Deus que está em silêncio. Muitas vezes é nós que não paramos para ouvir a sua voz. Ah, então quer dizer que eu tenho que parar de orar para ouvir a voz de Deus? Não. Você tem que continuar falando com Deus. Porque a oração simplesmente é isso, falar com Deus. Oração não é simples. Oração é um diálogo seu para com Deus. Você está conversando com Deus. Você está falando com seu Pai. Você está tendo intimidade com seu Pai. Você está tendo liberdade de falar, de ouvir a voz do Senhor. Então por que muitas vezes eu não ouço a voz de Deus? É porque muitas vezes nós só queremos pedir. Muitas vezes nós só queremos, Senhor, me dá, me responde. E muitas vezes Deus não te responde por quê? Ele quer que você cresça. Deus muitas vezes não me responde, é porque você não está preparado para ouvir a voz de Deus. Moisés viu a sarça ardendo. Moisés ouvia a voz de Deus. Moisés viu os 10 mandamentos serem feitos. Quantos outros ouviram a voz de Deus? E por que hoje você e eu não ouvimos a voz de Deus? Porque às vezes
nos falta sensibilidade no espírito. Ah, mas como que eu vou receber essa sensibilidade no espírito? Jejum, oração, aquebrantamento diante de Deus, busca, renúncia. Mesmo assim, você não ouviu a voz de Deus ainda? Tenha paciência. Por quê? Muitas vezes Deus quer ouvir aquilo que você quer falar com Ele. Muitas vezes Deus quer que você fale com Ele. Muitas vezes, para quebrantar o coração, você tem que se quebrantar primeiro. Você tem que se derramar. Você já pensou como uma criança recém-nascida faz para que alguém troque as suas fraldas? Ou dê ela um alimento para ela comer ou beber? Se ninguém dá, ela chora. Se ninguém continuar dando, ela chora mais ainda. E se ninguém vier ao seu favor, ela vai continuar chorando até que alguém ouça o seu choro e ajude-a e faça aquilo que ela precisa que seja feito. Você já tinha pensado nisso? E eu te pergunto, o que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus? Às vezes Deus quer ouvir a adoração dos seus lábios. Às vezes Deus quer que você o adore. Às vezes Deus quer que você o busque, pois a palavra dele nos diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra é clara sobre isso. É buscar de todo o coração. Você já parou de novo para observar como uma criança, quando canta uma música, ela canta com a alma, com o espírito. Ela solta a sua voz de sobressair, e a voz que seja. Ela não tem vergonha. E quantas vezes nós temos vergonha de nos achegar ao nosso Pai? Quantas vezes nós temos vergonha de nos achegar até a Deus e falar aquilo que nós precisamos? Mas se fosse por um time do coração, nós ficaremos até sem voz, nós ficaremos roucos, nós pularíamos, nós choraríamos, nós gritaríamos. E para Deus, que é o nosso Pai, será que Ele não merece isso? Não estou falando para você escandalizar ninguém, mas estou falando para você buscar a Deus com intensidade. Estou te falando para você buscar a Deus com toda a sua vontade, com toda a sua força. Se as lágrimas caírem, não retenha, porque o Espírito Santo está tocando na sua vida hoje. Se você sentir vontade de chorar, chore na presença de Deus. Porque bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Essas são as bem-aventuranças. Deus te chama de bem-aventurado, aquele que tem felicidade dobrada. Então, pense nisso, porque Deus tem o melhor para você. E se muitas vezes o silêncio de Deus te assusta, busque mais, porque no momento certo Ele vai falar: filho meu, estou aqui, tenho te acompanhado, embora não possas me ver, mas sempre estive do seu lado. Não consegues me entender que o meu silêncio é para ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, é no silêncio que eu te conheço, sondo teus pensamentos e ouço até palavras que não foram pronunciadas. Deixa Deus falar com você, mas fale com Ele de toda a tua vontade, de toda a tua garra. Não se intimide diante da presença de Deus, mas se solte diante de Deus. Chegue à presença de Deus com temor e tremor, porque o mais Ele vai fazer na tua vida. Chegue-se diante de Deus, não tentando impor na parede, porque Deus não é assim. Mas chegue nele com respeito de um filho para o Pai, porque Ele vai te ouvir,
e no momento certo Ele vai abrir os seus lábios e você vai ouvir a voz de Deus, porque Ele vai te dar o discernimento daquilo que é dele e daquilo que não é. E o que é dele e o que não é para a sua vida, Ele sabe. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você possa se inscrever nesse canal, possa compartilhar, possa ativar as notificações para não perder nada e saiba, você é mais do que vitorioso naquele que te fortalece. E eu peço a você agora, feche teus olhos e vamos orar e pedir a Deus para que a cada dia Ele possa te cobrir e te tocar mais forte ainda. E que você saiba que mesmo através do silêncio de Deus, Ele sempre vai te ouvir. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos na beleza da tua santidade, exaltamos e engrandecemos o teu santo e excelso nome, bendizemos a tua face neste lugar, neste momento, ó Pai, pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, venha tocar desde o fio de cabelo da tua cabeça até a planta dos pés dessa pessoa, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem neste momento, está movido pela fé, Pai, querendo ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, que eles possam ouvir o teu chamar, em nome de Jesus, que eles possam ter sensibilidade de espírito para ouvir e sentir a tua presença, pois na tua palavra nos diz que chegaria o momento que os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Faça desse ou dessa, ó Pai, um verdadeiro adorador, aquele que te busca, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Deus, que eles possam te buscar, pois o Senhor é fiel em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom, e a cada dia, Pai, a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, e mesmo quando o Senhor estiver em silêncio, ó Pai, que nós não venhamos a desanimar, ó Pai, por não ouvir a tua voz, mas que saibamos que o Senhor tem trabalhado por nós até mesmo em silêncio, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, mesmo que seja no teu silêncio. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua santa e preciosa majestade, que o Senhor possa renovar essas vidas, que o Senhor possa restaurá-los, ó Deus, e que o Senhor possa fazer o impossível acontecer nessas vidas hoje e sempre, no nome santo do Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre eles, ó Pai, e fortalece, e que eles possam sentir o toque do teu Espírito Santo agora, e que eles saibam que não estão sós, mas o Consolador aqui está com eles, em nome de Jesus Cristo, amém. O Senhor teu Deus é contigo. O Senhor Jesus jamais vai desistir de você, porque você é precioso e honrado aos olhos do Senhor, e Ele te ama. Fica na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, amém.